Então, falar um pouco sobre cor, né? Essa parte de composição de cor do filme Atomic Blonde, né? Então, o filme é legal, que ele é um filme de espionagem. Ele passa no período da Guerra Fria, antes queda do Muro de Berlim, né? E a trama é que parece que alguém descobriu uma lista, um microfilme, né? Um documento, um pacote, que revela todas as identidades dos espiões que tem tanto do lado de um lado do mundo quanto do outro, né? Tanto do lado soviético quanto do lado ocidental. E uma agente é mandada para tentar recuperar esse material, porque se não fosse recuperado ou destruído, ia prolongar a Guerra Fria por mais 40 anos. Aí tem todo aquele blá 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 hollywoodiano, mas o filme ele é basicamente em cima dessa trama. Então, a agente, que é a Charlize Theron, que eu esqueci o nome dela, ela vai para Berlim, né, para a Alemanha, lá onde é que está a divisão do muro, para fazer esses contatos, vai disfarçada para tentar recuperar esse material, certo? Tentar aqui virar. Então, o filme ele começa numa cena, que ela é uma cena até, deixa eu ver se assim fica melhor, né? Ele trabalha muito cores, né? E os personagens, eles são bem representados pelas cores, né? Charlize Theron, que é a principal, ela geralmente está trabalhado no azul. Então, tudo que ela tem, tudo que ela tá, onde ela passa, os cenários que ela tá, a impressão que ela tem das coisas é azul. Então, o filme começa nessa composição monocromática, né? Então, só tem uma cor em várias tonalidades. Então, trabalha assim em cima do azul, tudo é azul. Ela está numa banheira, e todo o ambiente do banheiro ele é azul, nessa composição monocromática. Então dá mais frieza ainda a cena, que ela está toda arrebentada, né? Toda espancada, toda machucada, e ela está deitada numa banheira de gelo, meio que se recuperando, né? Levanta, toma uma dose de vodka e ela segue para fazer o que ela tem que fazer, né? Que ela sai de lá e vai ser interrogada. Ela está toda arrebentada. Então, o filme ele é passado todo em flashback, né? Então, ela está sendo interrogada e a história é contada por ela, a partir dela, de um fato que já ocorreu. Então, é meio confuso, é meio diferente, você demora um pouco para poder entender o que é cada etapa. E ele representa bem isso por questão das cores. Então, onde ela está, sempre onde é que ela permanece, o que ela faz, você vai ter uma predominância de cor azul no filme. Então, você vai ter ela andando pela cidade, vai estar azulado, ela acompanhando, tudo que ela faz, onde ela está, o filme ele predomina a cor azul, certo? Conforme vão entrando outros personagens, você tem outras cores, e essas cores elas se misturam no filme. Então, cada personagem no filme, né, dos três principais, eles são representados por cores. Então, a Charlize Theron está sempre na cor azul. O outro personagem, que eu esqueci o nome desse ator, que ele tem o papel dele é David, né, no filme, ele é um agente duplo. E ele está sempre representado pela cor verde, para puxar um pouco essa ideia de corrupção, de dualidade, né? E todas as cenas que ele tem, né, ou que é na casa dele, ou algo do tipo, eles trabalham a cor verde. Se repararem isso no filme, tem verde, ele está na cena. Tem alguma coisa esverdeada, ele está na cena. É bem interessante, né? Aí tem outras cenas aqui, né, que é a cena da execução, né, que eles trabalham muito, eles tiram muito a saturação das cores da cidade e do ambiente. Então tudo vai estar sendo trabalhado com tons neutros, cinza, preto, no máximo um marronzinho, né, uma cor mais simples, mas dificilmente você vê vermelho nas cenas. E até onde é que tem vermelho, né, isso aqui é um grafite de uma boca, ele é apagado de forma que ele passa imperceptível. Isso tudo para criar essa atmosfera fria, de Guerra Fria, né, de coisa mais complicada, mais pesada. E aqui a gente vai seguindo, né? Chega a parte que a gente tem a personagem principal no quarto do hotel e ela está sempre trabalhada na cor azul, né? Nesse quarto de hotel já em Berlim, ela tem o azul e o magenta, que são cores análogas no padrão aditivo, né? Se a gente for vir ver aqui padrão aditivo, que é esse padrão, né?
RGB, a gente tem um azul próximo do magenta. São cores análogas. E o filme todo ele é trabalhado em cima desse padrão de cor aqui. É um filme escuro, ele sempre trabalha a questão de cor-luz, de cores, cor aditiva. Então você tem o magenta aqui, o rosa, né? Esse rosa luz, com o azul na imagem. Então você tem, quando ela está em cena, ou ela está em azul, ou ela está em azul e rosa. Sempre tem isso no filme, certo? Seguindo aqui tem uma cena de invasão, que é a cena que eles estão invadindo lá, que ela está invadindo uma casa, e também você tem essa percepção, né, das cores azuis, tudo azul. Onde ela anda, né, quando ela está sozinha em cena, ela vai ter todo o cenário, todo o ambiente, toda a atmosfera azul, né, que ela está fugindo do local da casa, a casa está toda destruída, ela foi lá investigar, foi espionar, e ela tem também essa consequência de cena, essa construção, né, azul. E você seguindo mais à frente, que ela vai parar no QG, né, no quartel-general do David, que é o agente duplo, ele já muda um pouco essa questão, né? Você tem ela ainda, vocês estão não chegar ainda, iluminada por uma cor azul, ela vai estar azulada, e o QG, como é um lugar, como é que fala? Um lugar irregular, não, de contrabando e etc., ele tem um certo conforto. Então eles botam tons quentes, né, madeira, eles deixam trabalhar esses tons quentes para mostrar que no meio da cidade fria e gélida, que a gente vai ver mais à frente, você tem locais onde é que você tem uma certa riqueza, uma certa abundância em coisas que faltam nessa cidade, né, no meio da Guerra Fria. Aí aqui a gente já começa a entrar numa outra parte do filme, que eles começam a trabalhar o vermelho, porque entra uma outra personagem, né? Ela vai parar nesse bar e ela encontra uma outra personagem que ela é sempre caracterizada pela cor vermelha. Ela encontra esse cara aqui, que interrompe e tal, eles conversam um pouco e ela sai do local, né? Então, mais uma vez aqui, Berlim, ela é retratada como um local frio, né? Azul, cinzento. Essa aqui é a nossa personagem principal, né? E ela está caminhando pela cidade, e a cidade ela tem essa atmosfera azul, como tem a mesma atmosfera azul, mesma atmosfera dela azul em outros terrenos. Então sempre quando tem ela sozinha na situação, ela vai ter essa atmosfera azul fria, né? Quando ela encontra com essa outra personagem, né, que é uma personagem que ela tem uma certa relação, você tem ela mais representada pela cor vermelha. Então você tem o azul, né, que vem da Charlize Theron acertando ela, e você tem um vermelho, que é essa personagem, acertando, iluminando o rosto da atriz principal. Então tem essa questão de cor, uma cor complementa a outra, tem muito disso. Então mais uma vez ela está aqui no cenário, mostrando Berlim, no inverno, e a cidade toda azul, toda fria, tá? Berlim não é frio, não é azul assim não. Berlim tem a sua cor, tem a sua pintura. Observem bem aqui, né, que você tem essa predominância de azul, apesar da neve ser branca, né? Você tem essa predominância, você tem um prédio que é vermelho, que ele foi apagado para dar essa atmosfera de azul, de frieza, e você também tem um muro aqui todo pichado, todo grafitado, mas ele fica meio que morto, porque o azul predomina na imagem, né? Então você tem essa construção de cor para poder reforçar isso. Aqui você tem mais uma vez o personagem corrupto, né? Aí a luz dele, que é verde, acertando ela, né? E você tem ela representada pela cor já rosada, azul com magenta, né? Então aqui ele consegue fazer uma tríade, né? Ele trabalha 3 cores, até 4 cores nessa cena, ele consegue construir essa cena de uma maneira genial, né? Você tem os personagens bem destacados, bem apresentados, e cada um com sua cor bem definida. E ele trabalha muito bem essa questão de cor-luz, né? Então, refletores coloridos para poder iluminar os personagens e fazer as cenas. Tá? Aqui a gente tem a cena do interrogatório, que começa o filme com o interrogatório, e vira e mexe entra no interrogatório para o pessoal fazendo as perguntas. E aqui ele trabalha um padrão de cor e já é mais análogo, né? Então você tem azul sobre azul sobre azul, você tem
um pouco de violeta, né, de vermelho. Você tem um padrão de cor que ele trabalha em cima de várias, dentro dessa paleta. Ele não trabalha só numa tonalidade, né? A gente consegue enxergar o rosto do personagem aqui com cor diferente do rosto da Charlize Theron, né? Na primeira cena do filme, que ela está totalmente azul. Então, aqui é um padrão de contraste monocromático, né? E aqui a gente já tem um padrão de contraste análogo. Você tem uma combinação maior de cores para poder construir essa cena, certo? Seguindo aqui, a gente também tem essa mistura de cor, onde a gente mistura o azul com o vermelho, né, as duas personagens. Essa personagem aqui, a francesa, ela está sempre representada pela cor vermelha, enquanto a personagem principal está representada pela cor azul. E quando você mistura essas duas cores, você tem justamente o magenta. Então tem uma combinação de cor aqui poética, né, que as duas personagens estão juntas e elas têm uma certa afinidade, e assim vai se trabalhando essa construção no filme, certo? Mais uma vez aqui o David, que ele tem, justamente na cena que ele vai morrer, então está tudo esverdeado para mostrar essa construção do personagem na cor verde, né? Dá essa ideia de corrupção, essa parte mais fechada, mais pesada. E aqui você tem a cena final do interrogatório com a Charlize Theron, que você também tem algo mais análogo, né? Todo mundo enxerga aqui, tá dando muita cor, mas você tem amarelo, você tem branco, tem um azul, você tem umas cores que são mais trabalhadas em cima dessa construção. E depois dessa cena, a personagem muda. E como é que eles mudam a personagem? Eles mudam justamente a cor dela. E ela passa a ser representada, a ser trabalhada na cor vermelha. Então ela deixou de ser uma personagem azul, uma lembrança fria, algo triste, para ser algo vibrante, algo forte, né? Algo de vitória. Então ela passa a usar cor vermelha, ter predominância de cor vermelha. Aí ela tem esse diálogo aqui com um outro personagem, né? Essa entrega, né? Como se fosse o plot twist do filme. E dentro desse plot twist tem um outro plot twist. Começa a ter outra reviravolta em cima da história, né? Que é bem no final do filme. Então, reparem a diferença desse tipo de imagem, né? De cor, para esse tipo de imagem, né? Você tem, é o mesmo filme, mas você tem cenas totalmente diferentes, composição de cores totalmente diferentes. E seguindo mais à frente, né, a questão da cena de ação, tiroteio, você tem cores muito mais vibrantes trabalhando em cima desse marrom, desse amarelo, dessas cores quentes, certo? E finalizando o filme, né, você tem predominância de verde e amarelo, só que ela continua tendo essa questão complementar, né, a padrão de cor complementar. Você tem vermelho, né, que faz o contraste direto com a cor verde. Então você tem esse padrão complementar para a atriz, né, a personagem, ela se destacar no filme. E aqui ele se encerra, né, no final do filme ela entrando no avião, entregando o que ela foi buscar lá em Berlim, né, na final do filme, e ele consegue fazer uma composição triádica, tetrádica, ele consegue trabalhar 4 cores, né, do azul, o vermelho, né, o azul ciano, o marrom, o vermelho, o azul. Ele consegue fazer uma composição mais complexa de cores em cima desse filme, dessa cena, né? Então, o filme ele é todo baseado nessa composição aqui, nesse círculo de cores, né, que ele trabalha com luz, ele ilumina os personagens. Tem um trabalho de figurino, tem um trabalho de roupa, né, de cenário que eles fazem, mas eles trabalham muito mais essa questão de iluminar a cena com as cores de acordo com cada personagem. Então a gente tem a Charlize Theron com azul, a personagem secundária lá, a outra espiã, com vermelho, e o cara que ajuda ela, que é corrupto, com verde. Então, conforme eles vão misturando essas cores, quando os personagens estão juntos, eles vão trabalhando as cores secundárias também, nas cenas, como eu mostrei aqui para vocês, né? Então, a gente tem
o personagem, né, que é corrupto e tal, quando ele entra em contato com a outra personagem, você vê que as cores elas vão mudando. E ele cria muito bem essa questão dessa atmosfera fria e gélida, apesar da cidade não ser dessa maneira, né? Fria, cinza. Berlim é uma cidade colorida, ela tem seu concreto, mas também tem suas cores. E o filme todo mostra como uma cidade sombria, uma cidade fria, por conta também de se passar na época da Guerra Fria. Certo? Eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Deixa eu acender a luz aqui e queria abrir aí para debate, para perguntas, para dúvidas, sugestões. Vocês gostaram do filme, não gostaram? Não assistiram o filme, assistiram?